Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui juntos aprendendo acerca dessa palavra rema, palavra revelada que é viva e eficaz para destruir todas as obras do inferno. Amém? E eu estou aqui mais uma vez com mais uma reflexão. Desde já eu agradeço pela sua presença, deixe seu like, ative o sininho para que você possa receber todas as nossas notificações e ficar informados segundo o nosso conteúdo. E todas as vezes que a gente postar alguma coisa, você será notificado, amém? Não esqueça de compartilhar com os seus amigos em suas mídias sociais. E hoje, o Senhor Jesus, ele colocou mais uma reflexão no meu coração. Sabemos que nesses últimos dias, têm sido dias de intensas batalhas. Você concorda comigo? E essas batalhas, elas são no campo espiritual e material. Então, tudo o que acontece lá no céu, acontece na terra. Tudo que é ligado no céu, é ligado na terra. Amém? Então, nós devemos entender que todos nós estamos vivendo batalhas em diversas áreas na nossa vida. Tem pessoas que vivem batalhas na área familiar, outras na área financeira, outra na área da profissão do seu trabalho, outras na área da saúde e assim sucessivamente. Cada um está em uma batalha pessoal e coletiva também. Amém? Então, o Senhor Jesus, ele colocou uma palavra no meu coração que se encontra no livro de Tiago, no capítulo de número 3 e nos versículos de 13 a 18. Em Tiago, no capítulo 3 e versículo de 13 em diante, diz assim o texto: Quem é sábio e entendido entre vós? Mostre pelo seu bom fruto as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes inveja amarga e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis e nem sejam mentirosos contra a verdade. Essa sabedoria não é a que vem do alto, mas terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há confusão e toda obra perversa. Mas a sabedoria do alto vem e é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável e cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para aqueles que exercitam a paz. Olha que palavra gloriosa, meus irmãos. Sabemos que os frutos da carne é uma tendência pecaminosa que já vem lá de Adão e Eva. Desde a sua queda, a terra, o homem se tornou pecador. Ele obteve o conhecimento da queda, do bem e do mal. Então, antes da queda, só existia o bem. Adão só conhecia o bem. A partir do momento que ele desobedece a Deus, né, que o mais conflitante nessa história não era que, porque ele comeu do fruto. A questão aí foi a desobediência. Não importa o tipo do fruto, não importa o formato do fruto. O que causou esse estrago, né, em todo ser humano é essa decadência, né, da alma humana, sozinho, sem Deus, é justamente isso, a desobediência. E os frutos da desobediência, eles são reproduzidos. Nós sabemos que a sabedoria humana, ela vem da razão, ela vem do conhecimento do homem. Já a sabedoria divina,
ela vem da revelação. Da revelação de quem? Do Espírito. Ela vem da intimidade com Deus. Então, o Espírito de Deus, ele nos concede essa sabedoria. E Tiago aqui, ele nos mostra que para nós, o habitat desses demônios e a regência e a atuação é quando esses sentimentos, eles começam a ganhar notoriedade, aonde ele começa a ganhar força. Mesmo dando tudo errado, devemos confessar a palavra de Deus, porque é essa palavra que irá mudar todo o ambiente. É esta palavra que transforma, que cura, que liberta, que salva, que restaura, que restitui. Em nome de Jesus, a nossa ambiência espiritual, o nosso habitat, ele precisa ser mudado. E não adianta nada, meus irmãos. E não adianta nada, meus irmãos, nós querermos mudar de vida, mudar de status, mudar de casa, mudar de país, de estado, mudar de aparência, se nós não mudarmos o nosso posicionamento, se nós não vivermos aquilo que nós estamos falando. Aqui na palavra de Deus diz que toda desordem, ela não é de Deus. No nosso dicionário Aurélio, porque às vezes o dicionário Aurélio ele também prega, tá? Então tá assim, ó, desordem, confusão, desalinho, rixa, bagunça. Olha o que é a palavra dicionário Aurélio. Língua portuguesa. Então, rincha, bagunça, desalinho, tudo que é nocivo ao homem, confusão. E confusão, meus irmãos, não é uma palavra. Confusão é um ambiente. Olha a gravidade da situação. Um lugar aonde demônios habitam. Então, nós vamos novamente prestar atenção em Tiago, no capítulo 3, no versículo 15, que diz assim: essa sabedoria não é a que vem do alto, mas a terrena, animal e diabólica. Olha o que a palavra de Deus está falando acerca da inveja. Isso se refere ao mundo, isso se refere ao homem natural e isso se refere aos demônios e ao diabo, o inimigo de nossas almas. Isso está na atmosfera terrena, na almática e na demoníaca. Então, em nós existem batalhas, e essas batalhas, elas estão num ambiente. Você já percebeu que um ambiente que não tem paz, que tem muita gritaria, muito palavrão, é um ambiente que ele não prospera, meus irmãos. É um ambiente onde o Senhor não consegue habitar, onde ele não consegue estar. Como que Deus, que é santidade, que é amor, ele vai habitar num ambiente que tem palavrão, que tem facções, divisões? O Espírito Santo é ordeiro, o Espírito Santo é paz. E se em nossas casas não é gerado esse ambiente, estamos nos alimentando do mundo. E a nossa carne, ela é fortalecida por esses agentes da maldade. O diabo. Nós não podemos viver uma forma errada de pensar. Uma forma errada de pensar produz uma forma errada de viver. Então, nós devemos pensar certo e viver de uma forma mais leve. Quando tem esse espírito de confusão em nosso meio, a nossa casa não prospera, a nossa vida não anda. Porque há uma desordem no ambiente, há uma desordem nos pensamentos. E se o inimigo dominar os nossos pensamentos,
certamente não haverá o novo, não haverá esperança, não haverá resultados em nada daquilo que nós fomos colocar a mão para fazer. Sabemos que a inveja, ela é um sentimento muito nocivo, muito semelhante àquele de Satanás. Quando ele tentou se colocar, imaginou que estaria acima do trono de Deus, que seria maior do que o Altíssimo. São características nocivas e demoníacas. Então, aqueles que têm esse sentimento precisam se libertar, porque junto com esse sentimento entra a contenda. Entra primeiro a inveja e depois entra a contenda. E elas duas juntas armam uma regência. Essa regência se chama confusão. Então, aonde existe esse sentimento, esse espírito maligno atrelado, tá? Existe uma regência e essa regência, ela se chama de confusão. Esses dois sentimentos, inveja e contenda, não andam separados. Eles andam juntos para habitar num ambiente onde a presença maligna tome conta de tudo e não podemos permitir isso em nossas vidas, em nossas casas, aonde nós pisarmos as plantas dos pés, meus irmãos. Essa regência de confusão, inveja, de contenda, essa regência, ela é uma regência destrutiva. Ela destrói relacionamentos, amizades duradouras. E nós não podemos ceder a esse sistema. Ela tira as escamas dos nossos olhos. É um combate incessantemente na mente. É um combate na mente. É um bloqueio. Esse espírito de confusão, ele é uma semente de preconceito, de partidarista, não consegue enxergar o que está ao nosso redor. As pessoas que estão sendo regidas por esse sentimento, por esses demônios, por essa ambiência espiritual, existe uma grande desordem, uma grande instabilidade, uma grande confusão. Adão, ele comia livremente da árvore da vida eterna. Ele era eterno, ele era perfeito. Mas Adão e Eva escolheram desobedecer. Então, tudo na vida é uma escolha, é uma decisão. E Deus, ele nunca colocou o homem numa condição de obrigação. Ele sempre deixou muito bem definido essa questão. Então, nós não podemos achar que Deus, ele não nos dá a condição de escolher, que Deus é carrasco, de maneira alguma. Desde o Jardim do Éden, que existe essa porta de entrada e essa porta de saída. Então, cabe a nós escolhermos. Só existem dois caminhos. Escolha bem que caminho que nós queremos. Se nós não escolhermos o Senhor Jesus, certamente estamos condenados ao outro caminho. Certamente estamos condenados a estar com Satanás. Não existem 3, 4, 5 caminhos, existem apenas 2. Essa é a realidade e o fato. Então vamos lá? Mas quando você está na vontade de Deus, é tudo diferente, meus irmãos. Seu propósito te mantém de pé. Você resiste. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós, já diz a palavra do Senhor. Então, nós temos que entender que essa regência de confusão, que é atrelado à inveja e à contenda, ela só vem para dividir, para separar, para desunir, para trazer derrota, para trazer falta de compreensão, desentendimento, desamor, desafeto. Então, nós temos que arrancar, irmãos, temos que arrancar, lutar dia e noite para que nós não tenhamos
parte nessa regência. Em nome de Jesus Cristo, amém? Em que regência, em que ambiência estamos nos colocando? Em desordem? Em confusão? Estamos nos colocando em instabilidade? Qual regência nós fazemos parte? Existem pessoas, meus irmãos, que são possuídas por demônios. E existem pessoas que habitam e moram com eles, como vizinhos. É inacreditável. Muitas das vezes eu já tive situações que eu queria responder a pessoa à altura e o Espírito Santo bradava no meu coração e dizia, não responda. E eu ficava muito chateada porque eu queria responder. À altura. Eu falei, não, essa pessoa é sem noção. E Deus, ele bradava no meu coração e dizia, observa bem, olha bem. Sem motivo algum, a pessoa vinha armado e com 4 pedras nas mãos. E muitas das vezes o Senhor dizia, se cale. E eu não entendia. Hoje eu sei. Existem pessoas que andam possuídas por demônios. E esses demônios moram com essas pessoas. E andam com elas como se fossem vizinhos. É muito triste, meus irmãos. Existe uma história, né, que a Walt Disney, ela recriou. É lógico, ela modificou algumas coisas. É bem diferente da original, né, dos livros, dos contos. E essa história, ela fala da Branca de Neve. E a pergunta que eu quero lançar para vocês, antes de eu contar essa história, é a seguinte. Em que você se transforma quando alguém diz o que você não quer ouvir? Vamos analisar a história da Branca de Neve. A Branca de Neve, o espelho e a madrasta. Olha a ladeira da coisa. Tudo orquestrado por esses agentes de confusão. Então, ali naquela história, nós podemos observar que ali teve a inveja, a contenda e a regência, que é a confusão. E aí, analisando a história, então eu pontuei aqui algumas coisas que me chamaram bastante atenção. A rainha, que no caso era a madrasta, a mãe, né, atual do rei, ela se voltou, estava tudo bem quando ela ia até o espelho e perguntava quem era a mais bonita. E ele sempre respondia que era ela, que ela era a mais linda de todo o reino. Até a Branca de Neve crescer e se desenvolver. E o que aconteceu? A madrasta, ela vira uma bruxa, ela contrata um caçador, ela toca o terror no reino e quebra o espelho. Além de mandar matar a Branca de Neve. Muitas das vezes, ele tenta usar e se utilizar dos elementos dos nossos sentidos para causar prisões em nós. Então, ele se utiliza da visão, do olfato, do paladar, do tato, da audição e começa a gerar uma confusão em nossos pensamentos, muitas vezes intrusivos, invasivos, que não são nossos. E tenta nos fazer pecar, nos enganando. Não foi você que disse, foi você que pensou, foi você que gerou aquilo. E isso não é de Deus, irmãos. Nós temos que rejeitar no céu e na terra. Temos que acreditar no que a Bíblia diz a nosso respeito. Que Deus nos abençoe e nos ilumine neste dia. Que o Senhor, ele possa estar nos dando o governo dele, o governo do Espírito Santo em nossas emoções, em nossos lares, em nosso trabalho, aonde nós pisarmos a planta dos pés, que possamos tomar posse como herança do Senhor. O Senhor nos chamou para governar e é isso que nós
faremos junto com Ele em vida, em nome de Jesus. Eu te abençoo, um grande beijo e foi ótimo estar com vocês mais uma vez. Fui! Deixe seu like, ative o sininho para você receber todas as nossas notificações e se inscreva em nosso canal. Um grande abraço, fui!